Números 26. Como repartir a terra? Depois dessa praga, Javé falou a Moisés e a Eliezer, filho do sacerdote Araão: faça o recenseamento de toda a comunidade, registrando por família todos os filhos de Israel, maiores de 20 anos, aptos para o serviço militar. Moisés e o sacerdote Eliezer fizeram o recenseamento dos filhos de Israel maiores de 20 anos, nas estepes de Moabe, às margens do rio Jordão, na altura de Jericó, conforme Javé havia ordenado a Moisés. Registro dos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, primogênito de Israel, filhos de Ruben, Enoque e o clã dos Enoquitas, Falu e o clã dos Faluítas, Erson e o clã dos Esronitas, Carmi e o clã dos Carmitas. Esses são os clãs Rubenitas. O total dos registrados foi 43.730. Filho de Falu, Eliabe, filhos de Eliabe, Namuel, Datã e Abirã. Datã e Abirã eram homens de destaque no conselho, que rebelaram contra Moisés e Arão. Estavam na companhia de Coré, quando este se revoltou contra Javé. A terra abriu a boca e os engoliu junto com Coré. Desse modo, todo o grupo morreu, e o fogo devorou 250 homens, como sinal para o povo. Os filhos de Coré, porém, não morreram. Filhos de Simeão por clãs: Namuel, o clã dos Namuelitas, Jamim e o clã dos Jaminitas, Jaquim e o clã dos Jaquinitas, Zara e o clã dos Zaritas, Saul e o clã dos Saulitas. Esses são os clãs dos Simeonitas. Formavam um total de 22.200. Filhos de Gade por clãs: Sefon e o clã dos Sefonistas, Agi e o clã dos Agitas, Suni e os clãs dos Sunitas, Ozine e os clãs Ozinitas, Eri e os clãs Eritas, Arode e os clãs dos Aroditas, Ariele e o clã dos Arelitas. Esses são os clãs Gaditas. Formavam um total de 40.500. Filhos de Judá: e Onã. E Onã morreram na terra de Canaã. São estes os filhos de Judá e seus respectivos clãs: Sela e o clã dos Celialitas, Farés e o clã dos Faresitas, Zaré e os clãs Zareitas. Filhos de Farés: Erson e o clã dos Ersonitas, Ramul e os clãs Ramulitas. São esses os clãs Judaitas. Formavam um total de 76.500. Filhos de Isacar por clãs: Total e o clã dos Tolaitas, Faú e o clã dos Fauitas, Jazube e o clã dos Jazubitas, Sermon e o clã dos Sermoronitas. São esses os clãs Issacaranitas. Formavam um total de 64.300. Filhos de Zabulon por clãs: Sared e o clã dos Sareditas, Elon e o clã dos Elonitas, Jalalel e o clã dos Jalelitas. São esses os clãs Zabulonitas. Formavam um total de 60.500. Filho de José por clã: Manassés e Efraim. Filhos de Manassés: Maquir e o clã dos Maquiritas. Magir gerou Galade, do qual surgiu o clã Galadita. Filhos de Galade: Jazer e o clã Jezeritas, Eleque e o clã Elequita, Asriel e os clãs Asrielitas, Siquém e o clã Siqueminitas, Semida e o clã dos Semidaitas, Efer e o clã dos Efritas, Salfade, filho de Efer. Não teve filhos, mas somente filhas. As filhas de Salfade são
Malá, Noá, Eglá, Melca e Teresa. São esses os clãs manassitas. Formavam um total de 52.700 filhos de Efraim por clãs: Sutala e o clã Sutalaitas, Bequer e o clã dos Bequeritas, Tem e o clã dos Tenitas, filhos de Sutala, Herã e o clã dos Heranitas. São esses os clãs efraimitas. Formavam um total de 32.500. São esses os filhos de José por clãs. Filhos de Benjamim por clãs Bela e o clã dos Belaitas, Asbel e o clã dos Asbelitas, Airã e o clã dos Aremitas, Sufã e o clã dos Sufamitas, Ufã e o clã dos Ufamitas, filhos de Bela, Ared e Naamã. De Ared, o clã dos Areditas, e Naamã, dos clãs de Naamanitas. São esses os filhos de Benjamim por clãs. Formavam um total de 45.600. Filhos de Dan por clãs. Suã e o clã dos Salmitas. São esses os filhos de Dan por clãs. O total do clã Salmita era de 64.400. Filhos de Asser por clãs. Geminã e o clã dos Geminitas, Jesuí e o clã dos Jesuítas, Beria e o clã dos Beriaitas, filhos de Beria, Eber e o clã dos Hebritas, Melquiel e o clã dos Melquielitas, nome da filha de Azer, Sara. São esses os clãs asseriatas. Formavam um total de 53.400. Filhos de Neftali por clãs: Jaziel e o clã dos Jazielitas, Guni e o clã dos Gunitas, Gesser e o clã dos Gesseritas, Selém e o clã dos Selemitas. São esses os clãs neftalitas, conforme seus clãs. Os neftalitas formavam um total de 45.400. O total dos filhos de Israel era, portanto, 601.730. Javé falou a Moisés: a terra será distribuída em herança para todos esses, de acordo com o número de inscritos. Você dará uma propriedade maior àquele que é em maior número, e dará uma propriedade menor para aquele que tem o menor número. A herança será distribuída em proporção ao número de recenseados. A divisão da terra, porém, será feita através de sorteio. A herança será recebida de acordo com o número dos nomes e das famílias, e a herança de cada tribo será repartida por sorteio, levando em conta o maior ou menor número. Levitas recenseados por clãs: Gerson e o clã dos Gersonitas, Caate e o clã dos Caatitas, Merari e o clã dos Meraritas. São estes os clãs levitas: o clã dos Lubinitas, o clã dos Hebronitas, e o clã dos Moolitas, e o clã dos Musitas, e o clã dos Coreitas. Caate gerou Anrã. A esposa de Anrã se chamava Jocabede, que era filha de Levi, e nasceu no Egito. Filhos que ela teve com Anrã: Arão, Moisés e a irmã deles, Maria. Filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar. Nadab, Abiú morreram quando ofereciam a Javé um fogo irregular. O total dos recenseados foi de 23.000 homens, de um mês para cima. Não haviam sido recenseados com os outros filhos de Israel, pois não tinham recebido herança com eles. Esse foi o recenseamento dos filhos de Israel, que Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram nas estepes de Moabe, às margens do rio Jordão, na altura de Jericó. Entre os registrados não havia nenhum dos que tinham sido registrados no recenseamento que Moisés e o sacerdote Arão haviam feito no deserto do Sinai.
já tinham dito a respeito deles: morrerão todos no deserto, e não ficará nenhum, além de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun.